vida das plantas. Distribuição sinapse. Existe alguma forma de vida sem propósito? Neste pedaço de terra artificial, no meio de uma selva urbana, um dente de leão clandestinamente cria raízes no solo. Apesar de quase ninguém o notar, o dente de leão floresce cheio de vida. Mas para os humanos, o dente de leão não é nada bem-vindo, é uma praga. Mesmo enquanto seca e morre, ele luta para dar um pouco de pólen a algumas abelhas que talvez consigam produzir uma gota ou duas de mel. Apesar de os humanos não reconhecerem seu valor, as abelhas compreendem a importância das ervas daninhas. As ervas daninhas nunca se rendem na batalha pela vida. Elas estão sempre prontas para deixar para trás as sementes para as gerações futuras. Cada dia é uma luta sem fim. A sua única razão para existir é existir. É essa a função das ervas daninhas. Estamos no início da primavera. Uma camada de gelo nos lembra que o frio ainda está aí. Mas com o passar do dia, as folhas se esticam contra o frio e se libertam da grossa camada de gelo. As ervas daninhas sentem a luz e o calor da primavera enquanto saúdam o sol quente. Muitas delas podem ser encontradas à beira da estrada. A Verônica Pérsica esbanja suas flores e oferece uma cama confortável e comida grátis para os insetos que passam o inverno aqui. Alface, dente de leão, artemisia. Todos eles nascem com ou sem intervenção humana e são ótimos alimentos naturais. As vitaminas e minerais que eles oferecem fortalecem nosso sistema imunológico e previnem doenças. E isso não se aplica só aos humanos. O inseto que se alimenta da folha de uma única erva daninha não quer outra coisa nesse mundo. Nesse terreno abandonado, as ervas daninhas tomaram conta. Para o hidrópode, esse campo de ervas daninhas é um mundo completamente novo. No outono passado, um grilo escolheu esta artemisia para colocar seus ovos e proteger sua prole dos predadores e do frio. Quando o calor do sol primaveril despertar as células adormecidas, uma vida totalmente nova vai surgir.
Em pouco tempo, a serenata dos grilos em busca de uma parceira preencherá esses campos. As tifáceas também estão cheias de vida no pântano. Esses socós recém-chocados sonham em poder voar bem alto para alcançar as ervas daninhas. Essas ervas de regiões pantanosas oferecem tudo: abrigo para o ninho e, às vezes, até alimento. Mas, para os humanos, essas plantas não são bem-vindas. Elas são queimadas, pisoteadas e envenenadas. Mas se elas pudessem ser eliminadas assim tão facilmente, não seriam chamadas de ervas daninhas. Mesmo se elas tiverem que se adaptar geneticamente, as ervas daninhas sempre voltam. Uma vez instaladas, elas nunca vão embora. Qual é o segredo dessa resistência? O segredo é um ataque surpresa. A gramínea do gênero Alopecuros floresce e libera suas sementes antes mesmo do fazendeiro arar o campo. Quando o fazendeiro pensa que venceu a guerra, ela espalha suas sementes pelas rodas do trator. Essa não. Parece que o fazendeiro ajudou a planta a se proliferar ainda mais. As sementes podem germinar mesmo ainda não estando maduras. Isso significa que mesmo depois de ter acabado o período de colheita, ela ainda vai poder germinar e conquistar sua parte no mundo. É assim que vivem as ervas daninhas. Se as flores das ervas daninhas fossem grandes e majestosas como essas, elas seriam colhidas e exibidas para que pudessem ser admiradas. Mas isso seria uma tragédia, pois a função natural delas no ecossistema estaria perdida, como acontece com as flores ornamentais. Então, por que as plantas florescem? Mas exatamente é para conservar a natureza através da reprodução, assim como os insetos. As plantas não podem se locomover sozinhas para encontrar um parceiro, então elas produzem pólen e néctar e esperam que os insetos e outros polinizadores venham. Quando os insetos, como as abelhas, carregam o pólen de uma flor para o estigma de outra flor, parte do pólen que carrega o germe masculino atinge o ovário da flor. O ovário incha e envolve a semente. As flores nascem para atrair os insetos. Elas querem deixar sementes adaptativas neste ambiente em constante mutação. As ervas daninhas normalmente têm flores pequenas com as quais elas atraem a atenção dos polinizadores. Elas buscam qualquer estratégia possível para se desenvolver. O dente de leão parece uma grande flor, mas na verdade são centenas de pequenas flores juntas para parecer uma só. As flores são pequenas, mas elas querem parecer grandes. É uma questão de necessidade. A humilde Stellaria pubera usa sua pétala de meio centímetro com muita eficácia. Uma pétala se divide em duas para dar a impressão de que tem o dobro do tamanho. De certa forma, elas se parecem com estrelas brilhando no céu. A lobelia demonstra sua vontade ao esticar suas pétalas o máximo possível. A abóbora japonesa floresce na parte da tarde. Suas pétalas, parecidas com um cordão, são como fios que fazem a flor inflar. A flor branca inflada atrai a mariposa, que busca néctar durante a noite.
Os trevos possuem diversas pétalas na ponta de cada caule. Se você olhar bem de perto, verá as pétalas secas debaixo das que estão florescendo. Por que isso? Normalmente, as pétalas caem depois da polinização, mas o trevo acumula essas pétalas usadas. E isso é porque, ao usar as pétalas murchas, a flor parece maior. A erva de bicho possui sépalas cor-de-rosa em suas flores. Os botões e as flores murchas mantêm sua cor rosa para que tudo isso pareça uma grande flor. A ilusão de grandeza não é a única maneira de atrair os polinizadores. A borda inferior dessa planta age como um ponto de parada para os insetos viajantes. Essas flores possuem uma grande pétala inferior para dar um lugar de descanso aos insetos polinizadores. Dessa maneira, as abelhas e outros insetos podem sugar confortavelmente o néctar enquanto repousam em uma grande plataforma. A trapoeraba possui apenas 2 pétalas, então ela procura fazer com que sua quantidade de pólen pareça maior. Este estame falso não contém pólen, é apenas uma isca para atrair mutucas em busca de pólen. O aguapé explora o comportamento das abelhas para ser polinizado. Próximo à armadilha de 5 estames falsos, há um estame e um pistilo que funcionam. Se você olhar com atenção, verá que a localização do estame e do pistilo é invertida em diferentes flores. Na flor de cima, o pistilo fica do lado direito, enquanto na flor de baixo fica no esquerdo. Por que isso? Sua função é explorar o hábito das abelhas de carregar o pólen nas patas enquanto voam de flor em flor. Isso acontece por 2 razões: para obter o pólen de outras flores com mais eficiência e para espalhar o próprio pólen para as outras flores. Fazendo assim, ela previne a autopolinização e ainda produz sementes de alta qualidade sem desperdiçar pólen. É como acertar 3 coelhos de uma só vez. Para dar ervas daninhas, uma polinização eficiente sem desperdício de pólen é o seu principal objetivo. Esta abelha está tentando se livrar de alguma coisa. O que poderia ser? O algodoeiro silvestre não parece conter pólen. Não importa de que ângulo se olhe, não é possível encontrar o pólen. Mas se você chegar isso aqui para trás, você vai ver uma bolsa que se parece com um pulmão de animal. Este saco de grãos de pólen é chamado de polínio. O lado de fora do polínio é coberto de um muco viscoso para que o pólen grude na boca das abelhas que sugam o néctar. É assim que ele passa de uma flor para outra. Pode parecer incômodo para as abelhas, mas dessa forma o pólen nunca é desperdiçado. Logo, é certo que suas sementes irão parar em algum lugar produtivo. O interessante é que a maioria das ervas daninhas preferem o vento ao invés dos insetos quando se trata de polinização. Isso é porque são necessários muitos recursos e energia para produzir néctar, pétalas e um aroma atraente.
Flores polinizadas pelo vento são mais altas, com suas hastes florais eretas. Para aproveitar o vento, elas produzem um pólen menor e mais leve. Os sacos de pólen dessa Humulus japonicus ficam pendurados em filamentos finos. Se a planta for sacudida o suficiente pelo vento, o pólen vai facilmente encontrar um pistilo em uma planta próxima. Flores polinizadas pelo vento não precisam atrair insetos, logo, elas não possuem pétalas. Sua estrutura é simples, com muitos estames cheios de pólen e um pistilo que se parece com uma pena. O pólen levado pelo vento é facilmente capturado pelo pistilo em forma de pena. Mas e se o vento não for forte o suficiente para mover o pólen? O carrapichão tem uma solução para isso. Os estames carregados de pólen se parecem com os dedos de uma mão fechada. Conforme o estame se retrai para dentro da inflorescência, o pólen residual se desprende. A Artemisia opera quase da mesma maneira, expulsando o pólen à medida que ela se retrai. Fazendo assim, essas plantas conseguem espalhar seu pólen até mesmo em locais onde não há vento suficiente. Esta gramínea leva uma vida pacata à beira de uma estrada. Ela tem apenas 10 centímetros de comprimento quando floresce, mas possui uma arma poderosa. O segredo para este comportamento explosivo é um filamento curvo. À medida que o filamento dobrado cresce, é armazenada uma tensão considerável. Quando a força se torna muito grande, o saco de pólen é arremessado, espalhando o pólen. Desta maneira, a gramínea compensa sua baixa estatura. Mesmo onde não há vento, ela ainda pode espalhar seu pólen. As ervas daninhas são capazes de expandir seu território para onde outras plantas não conseguiriam ir. Este local é praticamente livre de insetos. Então, como essa prímula realizará sua polinização? O pistilo já tem pólen. A flor é independente, possuindo seu próprio pólen que está conectado a um filamento viscoso para que não se desprenda com um vento forte. A trapoeraba também é capaz de resolver seus problemas sem a ajuda de ninguém. O pistilo já contém pólen. Isso é porque o estame libera pólen mesmo antes de florescer. Assim, o pólen alcança o pistilo enrolado dentro do botão da flor. Quando a flor está prestes a se fechar, ela retrai suas pétalas com os pistilos e estames emaranhados. Essa mistura dá uma segunda chance para a autopolinização. A autopolinização é uma importante estratégia reprodutiva para muitas ervas daninhas que se encontram vivendo em um ambiente desfavorável. A Ixeris stolonifera possui um pistilo e um estame no mesmo caule. Ao enrolar o pistilo, ela conduz a polinização. A autopolinização é a ferramenta perfeita para as ervas daninhas, permitindo que elas produzam sementes mesmo na ausência de insetos polinizadores. A erva andorinha possui uma forma singular de se autopolinizar. Uma coleção de aproximadamente 20 estames gentilmente passa o pólen ao pistilo.
A autopolinização produz, no geral, uma descendência menos adaptativa, mas as sementes que carregam os mesmos genes dos pais são normalmente mais apropriadas ao ambiente onde elas foram criadas. Os pesticidas mataram grande parte dos insetos. Essa flor aguarda em vão por um polinizador que nunca virá. Quando as pétalas estão prestes a se fechar, os 3 estames dividem seu pólen com o pistilo no centro. Este é um ambiente ermo e arriscado, mas em um piscar de olhos, as ervas daninhas são capazes de tomar conta de todo o terreno. Elas são criativas, sempre buscando novos meios de sobreviver onde quer que estejam. A Lembiate amplexicaulis realiza a polinização com a ajuda de insetos. Por baixo da flor é possível encontrar um botão bem pequeno, uma flor com aproximadamente 1 milímetro de largura. Esse botão é uma flor cleistogâmica, o que significa que ela nunca se abre, mas produz sementes por meio da autopolinização. A violeta também possui uma estratégia secreta. Ela floresce no início da primavera. Mas depois que a temperatura atinge certo nível, ela para de florescer. Ela faz isso para conservar energia. Quando não floresce, ela concentra seus recursos para produzir sementes de qualidade. Isso não ajuda muito os insetos e priva o homem de sua beleza estética durante a maior parte do ano. Mas para a violeta, produzir sementes de qualidade é uma boa razão. As ervas daninhas devem fazer o que nasceram para fazer. A Rumex persicaris esconde um segredo subterrâneo que é a chave de sua sobrevivência. Mesmo se ocorrer um desastre natural sobre a superfície do solo, essa planta ainda seria capaz de produzir flores no subsolo e sementes. Os pistilos e estames desse botão de flor são menores do que as partes que ficam acima do solo. Como na maioria das vezes ela depende da autopolinização, ela necessita de uma pequena quantidade de pólen. Desta maneira, ela produz sementes fortes e saudáveis em segurança. Ervas daninhas adaptativas também são capazes de produzir sementes na água. Não importa o ambiente ou circunstância em que se encontrem, as ervas daninhas sempre encontram uma maneira de se adaptar e sobreviver. A Yabumami não encontra problemas para produzir futuras gerações, mesmo que tenha sido cortada ou devorada. Enquanto a flor produz sementes acima da superfície, abaixo ela também produz frutos. O fruto subterrâneo é maior e contém mais nutrientes, logo é mais adequado à germinação. O fruto da Yabumami é maior do que grãos de soja, o que significa que para os homens e outros animais é uma rica fonte de alimento. Os dentes de leão voam por onde puderem para encontrar um lugar onde possam criar raízes e produzir suas flores.
Mas onde quer que sejam encontrados, eles são arrancados e jogados no lixo. Não importa o quanto você tente se livrar deles, eles sempre voltam. De onde vem toda essa resiliência? Vamos voltar à parte onde ele floresce. Como experiência, nós cortamos uma grande parte do botão da flor. O que você acha que vai acontecer? O resultado é mesmo impressionante. Ele foi cortado para que não pudesse mais produzir flores, mas de alguma forma continua produzindo sementes. Este é um processo adaptativo especial do dente de leão. Como isso é possível? As sementes são um pouco menores do que as produzidas normalmente, mas não parecem ter defeito algum. Sem pistilos e estames, como o dente de leão consegue produzir sementes? Quando o botão da flor é produzido, muitas sementes já estão prontas graças à divisão das células dos óvulos. Aproximadamente 99% das sementes do dente de leão são produzidas desta forma, permitindo que uma única flor tome conta de uma grande área rapidamente. Ao final da época de colheita, a safra é cuidadosamente cuidada e armazenada. Mas as ervas daninhas precisam encontrar uma maneira de sobreviver. As sementes que foram projetadas para sobreviver a todos os tipos de diversidades devem agora se preparar para deixar a matriz. As sementes contêm o código genético de que precisam para sobreviver e até mesmo se desenvolver em lugares estéreis. A semente contém a energia para fazer destas ervas daninhas as pioneiras de um novo mundo. Mesmo sem pernas ou asas, o vento dá a elas a oportunidade de voar. Com ventos fortes, elas são capazes até mesmo de cruzar o mar. Para espalhar suas sementes o mais longe possível, as plantas usam até os homens. Suas farpas afiadas e sua seiva pegajosa as ajudam a aderir a praticamente qualquer coisa que entre em contato com elas. O botão de ouro utiliza a seiva pegajosa ao invés de agulhas. Ela produz uma camada de muco ao redor das sementes e aguarda por um transeunte que as levem para outro lugar. É uma semente paciente, esperando a hora e oportunidade certas para se mudar para outro lugar. Na verdade, a remoção muitas vezes promove a proliferação das ervas daninhas.
As ervas daninhas nunca desaparecerão dos ambientes humanos, pois as pessoas as levam para outros lugares assim. Os animais são um ótimo meio de transporte, já que elas não podem se locomover sozinhas. As ervas daninhas oferecem suas folhas como alimento e grudam suas sementes nos bigodes ou pelos do animal. Este bode ajudará essas ervas daninhas a conquistar novas terras. Servir de alimento aos animais é uma forma importante das ervas daninhas contribuírem com o ecossistema, mas não é uma via de mão única. Há um processo de troca envolvido. Os fortes sucos digestivos de uma vaca digerem as folhas fibrosas e os caules das plantas, ruminando-os várias vezes. Mas essas sementes são uma exceção. Elas não são digeridas. Na verdade, os sucos digestivos estimulam as sementes, o que ajuda a melhorar a germinação. As sementes também tiram proveito do fertilizante natural dos herbívoros. Em breve, as sementes germinadas poderão tomar conta desta área. As ervas daninhas produzem flores e sementes para sobreviver até a próxima geração. Algumas destas sementes são devoradas por pássaros. As sementes são ricas em amido, açúcares, proteína e gordura, então os pássaros podem tirar delas muita energia e nutrientes. Por sua vez, as sementes que sobreviverem no intestino dos pássaros migratórios serão capazes de atravessar barreiras geográficas e expandir seu território. Para sobreviver, as ervas daninhas devem sentir seu novo ambiente e se adaptar a ele. Para enviar suas sementes o mais longe possível, a erva andorinha se aproveita do comportamento das formigas. O que é essa substância pegajosa grudada na semente? As formigas ficam muito interessadas. Elas provam esta gelatina branca grudada na semente. A estrutura aromática, chamada de elaiosoma, é rica em glucose, proteína e lipídios. Sua função adaptativa é atrair formigas e desempenha muito bem seu papel. Esta gelatina não solta facilmente da semente. Sem problemas, as formigas simplesmente levam tudo para casa. Eventualmente, a semente não comestível será levada para o depósito de lixo das formigas, cumprindo assim com a missão da semente da erva andorinha. Mas e se não houver nenhum animal por perto para transportar as sementes? As oxálidas são capazes de espalhar suas sementes sozinhas. O feijão tem o poder de abrir e fechar suas vagens para liberar suas sementes. Mas a oxálida possui uma característica única que vai além. Esta coisa branca que vemos aqui é um projétil. O ritmo da divisão celular dentro do projétil é mais rápido do que ocorre na superfície externa, provocando um aumento de pressão no interior. A tensão resultante desse fenômeno força a abertura da vagem e atira a semente para fora. As sementes conseguem voar uma distância equivalente a 1000 vezes o seu comprimento. Quando uma semente aterrissa, ela aguarda o momento certo. Para saber qual é o momento certo de criar raízes, ela examina continuamente seu novo ambiente, buscando a combinação perfeita de temperatura, umidade e luz solar. As sementes nunca germinam todas de uma vez. Em um mundo competitivo, onde há um balanço precário entre vida e morte, uma germinação em uníssono poderia significar um massacre botânico.
Uma por uma e passo a passo, as sementes germinam para se preparar para a vida em um ambiente inesperado. É assim que as ervas daninhas sobrevivem. O carrapichão é um bom exemplo disso. O fruto do carrapichão contém sementes de 2 tamanhos diferentes. Elas não germinam ao mesmo tempo. Ao invés disso, a semente maior vê o mundo primeiro. Se a primeira aventureira não sobreviver, a próxima vai procurar o momento certo para germinar. Este é um dos mecanismos que permitem que as ervas daninhas continuem tão resistentes e onipresentes. A produção de sementes normalmente envolve procedimentos complexos e uma quantidade significativa de tempo, mas a lentilha d'água contorna todo esse processo. Aqui, um talo que funciona como caule e folha ao mesmo tempo pode se dividir e formar um novo talo. Os talos podem se dividir eternamente, em uma velocidade e quantidade impressionantes. Com habilidades adaptativas fantásticas e um sistema reprodutivo inovador, as ervas daninhas possuem uma resistência capaz de pintar todo o mundo de verde. Não há lugar no mundo em que as ervas daninhas não consigam sobreviver e elas nunca irão embora. A fonte dessa força de vida é a própria natureza. Estas aves migratórias viajaram por milhares de quilômetros para escapar do frio. Elas estão tentando encontrar comida escondida na água. Elas procuram as raízes e caules de arroz selvagem. A raiz em si é cheia de nutrientes graças à fotossíntese e alimenta as aves migratórias durante todo o inverno. As raízes destas plantas irrigadas não são úteis apenas como fontes de nutrientes. Por meio de suas fortes propriedades filtrantes, elas também purificam a água poluída. As raízes absorvem nitrogênio e fósforo, bem como nutrientes excessivos que possam estar na água devido ao escoamento da terra.
Esta é uma das razões para os pântanos serem tão importantes para as fontes de água limpa. Com a ajuda dessas ervas daninhas, a água é capaz de se recuperar e retornar a um estado saudável. Não há lugar onde as ervas daninhas não possam ir. Elas praticamente buscam áreas devastadas ou poluídas para usar suas habilidades adaptativas. O uso abusivo de fertilizantes tornou esse pedaço de terra estéril. Nada mais cresce aqui. Mas as ervas daninhas são capazes de crescer mesmo nesta terra abandonada. Com o uso de proteínas especiais, as ervas daninhas absorvem os metais pesados do solo e são capazes de restaurar essa área poluída. A proliferação de ervas daninhas é a ferramenta usada pela Mãe Natureza quando ela quer devolver áreas devastadas ou poluídas ao seu estado original. Em um solo estéril como este, as ervas daninhas são as primeiras a chegar e criar raízes. Quanto mais árida e estéril estiver a terra, mais fortes e resilientes as ervas daninhas devem ser para salvar o solo. Raízes fortes trazem de volta o sopro da vida ao solo duro e seco. Elas absorvem e removem poluentes enquanto sugam os nutrientes das camadas mais profundas para as camadas mais superficiais do solo. Através da fotossíntese, elas expandem a energia potencial do ecossistema. Mesmo quando suas vidas chegam ao fim, elas deixam material orgânico que ajuda a enriquecer o solo e beneficia outras formas de vida. As ervas daninhas que crescem perto da colheita podem ser úteis, protegendo a camada mais superficial do solo, que poderia erodir facilmente, mantendo a temperatura e umidade e minimizando os danos causados por insetos nocivos. Elas ajudam o solo a respirar. Um solo estéril, sem ervas daninhas, desperdiça a valiosa chuva. Esta área coberta por um plástico também não aproveita a chuva. A chuva é um fertilizante natural que traz o nitrogênio do ar. Quando administradas de maneira correta, as ervas daninhas podem conservar a chuva, ajudando a colheita a crescer com mais eficiência. Através das raízes mais profundas das ervas daninhas, pode ser mantido um reservatório de umidade da chuva. O vapor que sair das ervas daninhas enquanto trocam gases pode ajudar a manter a umidade e temperatura do ar. Elas absorvem dióxido de carbono e produzem oxigênio, dando vida ao reino animal. As ervas daninhas continuarão crescendo sem que ninguém se importe. Elas doam e continuam doando, mas nunca morrem de vez. Aliás, o segredo da imortalidade deve estar com as ervas daninhas. Apesar de serem evitadas pelo homem, elas são o alicerce da natureza e cantam a canção da vida.
nos mostram a vida secreta de um planeta verde. É através delas que podemos respirar na natureza e sobreviver neste mundo. A história delas é fantástica e delas depende o futuro.